Muito bem, Edson, vamos lá, passo a passo para a gente ir entendendo esse vídeo, atendendo ao pedido aqui do meu professor e doutor Cláudio Caffari. Vamos lá, Cláudio, pode ser? Podemos começar? Então vamos lá. Eu falei, como enfrentar pessoas poderosas? Como enfrentar pessoas poderosas, Cláudio? Ele põe uma pergunta e uma afirmação. Eu falei para mostrar que tem uma história antecedente. É uma pergunta retórica. Então, como enfrentar pessoas poderosas? Olha, só para contribuir nisso. Faltou o início da conversa. Você sabia que na técnica de comunicação, posso avançar aqui nisso? Acho que não vai ser chato, né? Você dá o tom da pergunta, não na última palavra, e sim na primeira. Como enfrentar pessoas poderosas? O final de um ponto de interrogação bem feito, ele é quase um ponto final, porque a pergunta é feita na primeira palavra para que você entenda de fato que aquilo é uma pergunta. Vou fazer da forma errada. Como enfrentar pessoas poderosas? Quando eu faço a pergunta no final, eu faço com que quem esteja me ouvindo tenha dificuldade de compreensão que aquela é uma pergunta. O gatilho mental está na primeira palavra. Como enfrentar pessoas poderosas? Tanto que no espanhol, ponto de interrogação aparece no começo da frase, sem entender que a frase virá como uma pergunta. Então, mas essa é uma pergunta retórica. Perfeito. Né? Ele sabe como enfrentar, ele não está perguntando contando com a sua resposta. É uma pergunta retórica que ele sabe qual é o que ele falou. A resposta. Vai lá, Edson, por gentileza. Aos poucos, pessoas foram acreditando em mim. Aos poucos, pessoas foram acreditando em mim, Cláudio. Lembrando que esse era o candidato que foi 28 anos deputado, chamado Baixo Clero, porque não se metia em processo, em esquema de corrupção, não recebia propina, não negociava voto de qualquer discussão com o esquema da cleptocracia, Joaquim Barbosa disse isso. Foi o único que não se envolveu. Foi o único do partido dele que não se envolveu em corrupção. Então, aos poucos, as pessoas foram acreditando que aquele deputado do Baixo Clero era um candidato à presidência da República que poderia representar a continuidade de uma briga do país contra a corrupção que controlou, que o PT pôs e controlou. Cláudio, e vou mais além. Vou além. Ele é um azarão. Isso. Ele foi um azarão em 2018. Então ninguém olhou para aquele pangaré de 28 anos de Câmara, Baixo Clero. O jeito de falar exacerbado. Ninguém olhou para ele. Não seguia a liturgia da finesse do cargo. Exato. Então, quer dizer, ninguém olhou. Olharam para o Alckmin, olharam para o Haddad, mas não olharam para aquele cara que acabou indo para o segundo turno. Se é que não venceu no primeiro. E aos poucos as pessoas foram acreditando. E quando ele aparece de fato, acontece o que ele vai dizer agora. Dá um play, Edson. Sobrevivemos a um atentado. Nossa. Deus me salvou. Olha lá. E olha a cena. Quando ele aparece. Quando ele aparece de fato, que ele traz a ameaça. Dia 6 de setembro, ele virou uma realidade ali. Caminhava já para a segunda metade da campanha. E agora? O que fazer com esse cara? Chamam Adélio, que a gente dá aqui a entrada dele no mesmo dia no prédio da Câmara em Brasília, enquanto ele vai para Juiz de Fora, ex-Sol, e mete a faca no cara. A gente já resolve essa questão ali. Só que Deus cuidou dessa história. E ele põe uma cena, uma imagem que ele põe no vídeo, Alexandre, é a esposa dele orando, ele apontando para cima. Deus. É Deus que salvou, ele fala isso sempre. Vai lá. Hoje nós temos um presidente que defende a família e deve lealdade ao seu povo. Não tem jeitinho no nosso governo. Hoje nós temos um presidente que defende a família e deve lealdade ao seu povo. Não tem jeitinho nesse governo. E ele põe a imagem de uma senhora da família. 70 anos, uma idosa, como essa que foi barrada agora para Alexandre de Moraes. E quem está diante das unidades militares? Fazendo um sinal de continência, que é a geração que enfrentou a ditadura dos anos 60 e 70, ou que não enfrentou e sabe o quanto que teve de restrição porque não enfrentou na época.
Porque na época havia uma esquerda que enfrentava, partiu para atos terroristas, e essa esquerda chegou toda ela no poder. E essa geração que está hoje com mais de 60 anos sabe que aquele pessoal que atacava o Estado de maneira terrorista assumiu o controle e hoje quer impor a ditadura da esquerda deles. Ô, Cláudio, e tem uma outra situação. Se a gente pegar o início da Malhação na TV Globo, que para mim é o começo do fim, quando a gente começa a trabalhar na TV aberta com algo que vinha com uma mensagem nítida de que família não servia para nada, família não servia para absolutamente nada, é só desestruturar, é só a gente acabar com essa história de família, é só a gente acabar com essa história de religião, é só a gente acabar com essa história de bandeira, Malhação de pátria. fazia isso? Malhação, para mim, é o pontapé inicial. Porque é interessante você falar isso, Alexandre, porque Malhação começou, acho que no começo dos anos 90. Não, 95, salvo engano, 95. Nessa época, eu já era um pai de família que criava os filhos e não assistia Malhação. Mas quem assistia? Mas os filhos assistiam. Pronto. Nossa, passa fora do radar dos pais. Passa fora do radar dos pais. No horário da Globo, exato. no horário das 6 horas. Depois da sessão da tarde, do Vale a Pena Ver de Olha novo. Olha a sacanagem. Como é que eu doutrino alguém? Não é de menino que se tosse pepino, não é assim que diz? É, o ditado. Bota jovens, um visual descolado, super legal, onde de escola, de família academia. não tem importância alguma. Em nenhum momento da Malhação tem religião, tem Deus. Em nenhum momento da Malhação tem pátria. Olha. Em nenhum momento. O que tem ao longo do seriado e da novela, o que tem é uma desconstrução da família, de casais, casais separados, falava, né? Casais separados, casais homoafetivos, né? De triângulo de relacionamento com mais de 2 pessoas. Tipo assim, amigo, tudo pode. Só que eu estou contando isso para uma criança de 10 anos, estou contando isso para uma criança de 11 anos. Que hoje está com 35, que hoje está com 30, está com 40. Exato. Então, veja, esse defender a família, por que a gente tem tanta dificuldade hoje desse jovem, ou desse adulto jovem, entender de fato o que é lutar pela família? Ele foi aprendendo ao longo da jornada que para que família? Para que Deus na discussão? E tem uma fase que os amigos são mais importantes que a família, fizeram atores jovens. Ô, Cláudio, dos 14 aos 17 anos, a Globo sabe disso. Claro. Numa entrevista de uma psicóloga aqui na Rede Jovem Pan, dos 14 aos 17 anos, só para você ter uma ideia, o jovem, 70% do que aquele adolescente ouve não é nem do professor e nem dos pais. 70%. 30% do que sobra está dividido entre o formador, que é o professor, ali na educação, no aprendizado, e os pais. E aí, vamos pensar o seguinte, se eu tenho 70%, que é onde a gente cria a vulnerabilidade, essa fragilidade na formação desta personalidade, eu tenho uma televisão que comunica que tudo pode. De uma maneira tecnicamente ótima, de qualidade, perfeito, sabem perfeito. seduzir. Sabem seduzir. Inclusive, no meio da novelinha, a chamada de programas, por exemplo, hoje, como Vidas Secretas, que é uma suruba só, orgia só. No meio do negócio. No meio do negócio. Aí, dos 30% que resta, eu tenho hoje a doutrinação em sala de aula, com professores que, infelizmente, não generalizando, mas uma boa parte, ao invés de ensinar, quer doutrinar politicamente, quer falar sobre gênero, quer falar sobre, entendeu? Desmontar a família, desmontar a religião. Então, quando ele fala que ele defende a família e vai lutar pelo seu povo, é exatamente aí. O processo de desconstrução já data 25 anos ou mais. E eu sou cristão católico desde os anos 80, quando a Xuxa começou a fazer a erotização da infância. Cláudio, na Igreja Católica a gente discutia, exatamente. Como é que eu conto que como é que eu falo? O Flávio Venturini, o Beto Guedes, o Milton Nascimento não vão erotizar. Como é que eu faço? Pega aquela turma lá de Salvador que canta na boquinha da garrafa, 9 meses, depois a gente vê, daqui 9 meses você vê o resultado, né? No El Chan, Seguro Chan, Amarro Chan. Meu, como é que a gente faz? Porque, veja, as bandas do rock brasileiro não vão entrar nessa. Né? Os caras da MPB não vão entrar nessa. Como é que a gente faz? Ué, pega o axé
que vem com uma linguagem mais leve, mais solta, né? Cheia de... Uma moral menos cristã, menos... De um ritmo empolgante, menos envolvente, conservadora. feliz. Feliz, uma alegria Carnaval. total. Sim. E eu conto que daria 9 meses, você vê o resultado Como- e faz uma criança dançar. Como hoje eu viro para várias alunas de direito, várias advogadas, estou falando assim, pessoas que têm um estudo maior de sociologia, de política, de direito, falam, como é que vocês aceitam as letras do funk que transformam vocês, mulheres, em cadelas? Falam que vocês são uma genitália, que vocês são vagabundos. Ah, não, é só música, não tem nada a ver, a gente nem liga para a letra. Quem está cantando E são são elas. as crianças. É isso mesmo. Ô Edson, dá play. Sem corrupção. Eu vejo nas ruas as cores verde e amarela. Temos uma nação ao nosso lado. Eu vejo nas ruas o verde e amarelo, diante das unidades militares, o 7 de setembro e outras manifestações, Sem jeitinho e sem corrupção. e temos o povo ao nosso lado. Certo? Perfeito. O recado está dado que ele é uma ruptura no modelo de cleptocracia, de corrupção, que é assim que Brasília vive. Um monte de gente, milhares e milhares de pessoas ricas do Brasil E lembrando, vivem de corrupção. Outros, muito mais, vivem honestamente, ficaram ricas honestamente. Cláudio, Não vamos negativar a riqueza, mas a corrupção sem vive em esquecer da Brasília. primeira pergunta, como enfrentar os poderosos. Os poderosos. Né? Pois não, Edson. E uma coisa importante. Nós somos a maioria. Nós somos do bem. Nós não vamos sair do Brasil. Esse recado é importante. Então, nós somos do bem, nós somos a maioria e não vamos sair do Brasil. Cláudio, o cara que é do bem está preocupado em trabalhar, em criar seus filhos, e muitas vezes num Brasil que não precisou enfrentar guerras como a Europa enfrentou, esse brasileiro, muitas vezes ele virou as costas para situações onde a gente precisava dele, porque ele precisava trabalhar, ele precisava cuidar dos filhos, lidar com a inflação de 80% ao mês. Esse cara, ele teve que se virar, Exato. não é? E a gente imaginava o seguinte, o problema virá do Supremo Tribunal Federal? Não é aceitável. Eu lido com o bandidinho que quer furtar o celular na rua, estourar o vidro do meu carro, né, quer bater minha carteira ali na Praça da Sé. Tudo bem, é um problema social, é um problema, chame como quiser. Agora, dá para imaginar que este brasileiro do bem, que veste verde e amarelo e que não quer deixar o Brasil, está tendo que enfrentar hoje membros do Supremo Tribunal Federal? Rasgando a Constituição, rasgando o devido processo legal, o inquérito sem MP é uma aberração. O colegiado supremo mandou Alexandre Moraes devolver em julho para a primeira instância, ele não devolveu, e todos estão quietos, todos estão com medo do artigo 29 do Código Penal, que diz que quem colabora é cúmplice. Fala aí, Edson, play novamente. Não precisamos de outra ideologia que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Comunismo. Não ousem tocar na liberdade do meu povo. Não ousem tocar Repete. na liberdade do meu povo. Percebe a edição? E tem uma plateia de fundo batendo palmas para o que ele fala. É uma edição. Isso o presidente Bolsonaro postou ontem. Exato. Oficial dele. No canal dele, oficial, no Comunicado perfil ao dele povo no Instagram. brasileiro de uma Exato. maneira histórica. Para mim é o recado mais claro. Recado mais claro. É o recado mais claro. E ao mesmo tempo não pode usar o verbo de que ele está incitando qualquer comportamento. Não. Ele começa com eu falei, como enfrentar pessoas poderosas. Então ele mostra uma receita do bolo e ele dá um recado também no verbo imperativo, que é uma ordem. Não ousem mexer com a liberdade do meu povo. Não ousem. Alexandre, para mim esse áudio veio, eu não sabia exatamente a origem, não tinha assistido o vídeo e achei legal, falei, mas tudo bem, é motivacional, mas se é o presidente Bolsonaro quem postou e agora que eu assisti o vídeo, e é uma edição, como você achou bem claro, Entender é uma produção, que tem um roteiro, que tem uma aprovação, tem uma trilha, sabe, tem imagens. Por que colocar aquela senhorinha batendo continência? Por que aquela imagem foi escolhida? Né? Então, esse Pitório é doente, vai se tratar. Luiz, a esquerdária fica louca quando a gente faz a análise de que a mensagem foi dada. Luiz Carlos Martins, obrigado, querido, aí pela sua audiência, homônimo do técnico do nosso querido Esporte Clube Noroeste.
Lembrando que a população local ontem, lá num hotel em Brasília, falou para o presidente apontado, eleito, escolhido, nomeado presidente do Brasil, que o que pensa dele. E esse ele vai ouvir em todo lugar que ele for, porque o que a sociedade pensa dele é isso. Foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, vai ser chamado de ladrão onde quer que esteja. E não adianta vir dizer que o Supremo fez aquela invencionice absurda que liberou Lula, e nem adianta falar que a gente devia ter fechado as ruas lá quando liberou Lula, porque o brasileiro sempre respeitou as instituições e respeita. Quem está sendo desrespeitado são as instituições por algumas pessoas que estão sentadas com o token digital de ministro do STF, do TSE e de alguns outros cargos. E mais uma vez eu pergunto, cadê o Ministério Público Federal, que num grau de omissão e silêncio já me deixa extremamente preocupado? O Ministério Público é uma instituição tão ou mais importante que o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário julga, mas quem tem poder de entrar com o movimento, com a ação, com a discussão, quem tem liberdade de iniciativa, de defender e obrigação de defender a Constituição é o Ministério Público. Poucas atividades, na minha humilde percepção, poucas atividades são mais honrosas do que ser membro do Ministério Público. Por que esse silêncio do Ministério Público Federal? Por que esse silêncio na lesão aos direitos constitucionais estaduais também? Ministério Público, por favor, associações do Ministério Público, por favor, nos deem a esperança do quanto a gente é encantado pela importância do Ministério Público. O Alex, a Jéssica está perguntando onde esse vídeo foi divulgado, em qual rede social do presidente Bolsonaro, Alex? É no perfil bolsonaro.tv, é um perfil oficial que faz parte de um... Ele divulga um aplicativo, na verdade, né, Pitoli, que seria a Bolsonaro TV, que é onde tem ali a veiculação de notícias, vídeos do presidente Bolsonaro. Então é bolsonaro.tv, vocês podem entrar lá no Instagram, vão perceber que é um perfil verificado, que é o perfil que tem aquele selinho, que é, no caso, dado pelo Instagram para as pessoas que têm ali como que eu posso dizer? São pessoas com perfil público, melhor dizendo, Pitoli. E aí, no caso, dá esse selo de oficial para esse perfil também. Então é o bolsonaro.tv. Algumas pessoas já estavam aqui me questionando, que estavam entrando nas redes sociais do presidente e não estavam achando. E é porque não está na rede social dele, do Jair Messias Bolsonaro, mas sim nesse perfil que é o bolsonaro.tv, que é sim um perfil oficial, viu, Pitoli? Muito bem. Eu quero só fazer uma análise, Cláudio, com relação a esse momento. E silêncio do presidente Bolsonaro, de fato nenhuma decisão ou ação até aqui. Uma data limite dessa diplomação, segunda-feira que vem. Ontem informados fomos de que dia 10, sábado, é o dia D da manifestação popular em todo o Brasil, em especial em Brasília. E me corrija se você fizer uma leitura diferente da minha e entender que eu estou errado, Cláudio. Mas eu vou avançar para um terreno aqui, que é um terreno delicado, um terreno arenoso, pode conter ali algumas pegadinhas, entretanto eu preciso passar por ele agora em função da análise que eu vou fazer. Nós sabemos que esta coragem do ministro Alexandre de Moraes tem um motivo. Ele testou limites, seus pares idem, estou dizendo Lewandowski e outros ali, Fachin, Barroso, foram testando alguns limites e encontraram no legislativo um poder covarde, um poder omisso e avançaram. Prenderam deputados, jornalistas, silenciaram muitos parlamentares nas redes sociais e tal. E o presidente, teoricamente, calado. Sem uma ação concreta de fato até aqui, embora há 30 dias, mais de 30 dias, 36 dias, as pessoas estejam diante das unidades militares. O presidente da República é o homem mais bem informado do Brasil, certo? Nenhuma dúvida com relação a isso. Todo sistema de informação tem que atender o superior do executivo. Certo? Ele é o nosso presidente, quem defende a nossa nação, a partir de uma ordem dada pelo presidente, para defender a soberania
nós podemos ter as Forças Armadas agindo, Polícia Federal, enfim, nós temos uma série de ações que partem a partir de uma decisão tomada pelo presidente da República, que deve, inevitavelmente, medir as consequências disso, os motivos e as consequências. Para que eu vou colocar as Forças Armadas nas ruas para lutar contra? Quais são as consequências? Onde meu povo pode sofrer? Ele defende o povo, está aí o vídeo. Cláudio, essa coragem do ministro Alexandre de Moraes pode estar amparada, inclusive, por uma casta da sociedade, por uma parcela da sociedade que transita no submundo. Submundo do crime, no submundo. Igual pessoas que são usuárias de cocaína, elas convivem com a gente normalmente, frequentam os mesmos bares, feiras, escolas, universidades, até as mesmas igrejas que a gente, mas consomem cocaína nesse submundo. Então, quando você fala do submundo, não pensem que são pessoas que têm um comportamento social público diferenciado. Podem ser até referências sociais. Mas no lado oculto da vida, frequentam um submundo onde a criminalidade e a esquema... Das regras. Das regras. Das regras, inclusive. Então, só para terminar meu raciocínio aqui. Eu entendo que o presidente Bolsonaro pode até agora não ter tomado de fato a iniciativa, a ação, o que nós esperamos do presidente Bolsonaro com relação a uma atitude, porque pode estar medindo as consequências de algo, por exemplo, que o Estado de São Paulo já viveu num fatídico Dia das Mães do ano de 2006. O povo sofreu, a Polícia Militar e a Polícia Civil sofreram com as ações daquele Dia das Mães de 2006. O que eu estou tentando dizer aqui, Cláudio, será que neste caminhar, na construção da atitude, na construção da decisão que pode ser tomada pelo presidente, não está, por exemplo, o receio ou o medir as consequências disso para a população, não provocar, numa ação provocativa, este senhor ministro do Supremo, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convidou os comandantes gerais das polícias militares de todo o Brasil. Exato. Veja, aquilo ali foi provocativo. Passando por cima dos governadores Quem não são foi? Superiores de todos os comandos de polícia estadual. Quem não foi? Paraná e Santa Catarina. Os outros 25 ali estavam numa ação meramente provocativa. Não mostrar, no momento onde as peças estão sendo, a estratégia está sendo desenhada, o seguinte: olha, eu chamei 27 e 25 vieram. Chefes comandantes gerais de polícias militares de todo o Brasil. Então, ô Cláudio, é só, não quero que pareça a teoria da conspiração, só que diante de 36 dias de uma população diante das unidades militares, todos aguardando uma decisão do presidente, das Forças Armadas, me faz crer que há algo que possa trazer uma consequência para a população e dessa forma essa ação está sendo medida, Cláudio. Foi claro, né? Foi claro, e a arte da guerra pressupõe planejamento, estratégia, tática, preparação de recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, recursos políticos e comunicação. Então, o que nós não sabemos é o que está sendo feito, como está sendo feito, se está sendo feito. O que nós, cidadãos comuns, temos percepção é de que a ditadura está vigente, uma vez que a nossa democracia no século XXI é uma democracia digital, de informação, de fluxo de comunicação e de dados e de informações. É isso que é o mundo hoje. Quando nós estávamos nos anos 60, prender uma pessoa e impedir que ela circulasse panfletando ou dando palestras ou fazendo encontros furtivos.
Agora, no começo do século XXI, prender uma pessoa é excluí-la do espaço digital de comunicação social. Isso é um banimento, é uma pena de prisão digital. Mas isso não está criado ainda no nosso ordenamento jurídico. Não existe lei mandando fazer isso. Então, como é que o Supremo, através do Alexandre de Moraes, faz isso? E com o apoio dos outros 8, faz isso? Porque também não existe no Brasil inquérito sem o Ministério Público. Também não existe no Brasil inquérito para o qual os advogados das partes não têm acesso ao processo. Tudo isso que tem no Brasil é uma ditadura. Mas, como disse o ministro Barroso, como diz aquele livro, O Fim das Democracias, A Morte das Democracias, não é mais com o exército que esse pessoal controla os países. É pela degeneração das estruturas institucionais e pelo controle das mídias sociais. O Supremo estudou isso daí para proteger o Brasil e viu que é mais fácil, esses 9 viram que é mais fácil, eles adotarem essas técnicas e eles controlarem o Brasil. Todo ditador implanta ditadura dizendo que protege a democracia. Todo ditador implanta a ditadura perseguindo pessoas que ele diz que atacam a democracia. E atenção, os projetos de lei e a PEC que o Renan Calheiros fez, que vai ser discutida, sobre ampliar poderes do STF para julgar atos antidemocráticos, sobre a alteração da lei de impeachment para não ser mais possível fazer impeachment de quem discute questões constitucionais. Tudo isso é a estruturação jurídica da ditadura dos togados. Tem um artigo escrito pelo ministro Ricardo Lewandowski em 2009 que fala sobre a era do judiciário. Ele escreveu esse artigo mostrando que a era do judiciário, porque o legislativo já estava depauperado, enfraquecido. Tem documentos provando a estratégia de poder deles. E a estratégia de poder deles é alinhada à estratégia de poder do PT e da esquerda e do Foro de São Paulo. Porque quando a ministra Rosa Weber, presidente da STF, relatora do processo que discute sobre o orçamento secreto / emendas do relator, quando ela pauta para julgar isso no plenário do Supremo, no mesmo dia em que o senador Rodrigo Pacheco apontou para votar a PEC de estouro do teto, quando o Rodrigo Pacheco escolhe uma data e a presidente do STF escolhe a mesma data para discutir de onde vai pingar o dinheiro dos deputados e senadores, está mostrado a coesão, o acordo de vontades entre eles. É um grupo político controlando esse país. É uma ditadura mandando nesse país. Muito